Oi, gente! Bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, como eu aqui de madrugada, que eu acordo animadíssima para ler para vocês. Hoje é o Hebreus capítulo 11 e é o capítulo mais famoso desse livro e eu acho que até da Bíblia. Acho que muitas pessoas conhecem esse capítulo, muitas pessoas. Nós vamos falar sobre os heróis da fé. É muito legal, é um capítulo muito verdadeiro, muito real, assim, sabe? Muito motivador também. Tô com a minha caneta aqui na mão. E vamos ler porque ele tem, deixa eu conferir aqui, ele tem 40 versículos. Vamos ler. Pouco toque de Clay pra gente poder ler tudo. Vou tentar. Heróis da Fé, um capítulo que eu adoro ler. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que nós esperamos. Fé é isso, é você ter certeza, é você visualizar o que você quer, é você colocar dentro do seu coração, assim, você consegue ver o que você quer, aquela certeza de que nós vamos receber o que a gente espera. Isso é fé. E é a prova de que existem coisas que a gente não pode ver. Então, a gente que fica querendo saber tudo, a gente não vai saber tudo. A fé é uma prova de que a gente não vai ver tudo, a gente não vai saber tudo. E tá tudo bem, a gente não precisa saber tudo. Se a gente alcançar o que a gente quer pela fé, já vai estar bom, né? Que você hoje visualize o que você tanto quer. Pare, respire, pense, esteja presente na sua vida, visualize o que você quer, porque a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então a gente segue o mesmo exemplo. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A palavra. Você não vê a palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. E a luz se separou das trevas. E a água se separou da terra. E ele foi fazendo todo o universo. Vai lá ver o vídeo de Gênesis 1 com a palavra. Então aqui em Hebreus está falando, o universo foi criado pela palavra de Deus, que é aquilo que pode ser visto, foi feito daquilo que não se vê. E aquilo que pode ser visto, que é o mundo, foi feito daquilo que não se vê, que é a palavra. Isso é fé. A fé é assim, você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer. Você tem certeza que vai acontecer. Foi assim comigo. Quando eu me separei pela primeira vez do meu ex-marido, dentro do meu coração eu tinha tanta fé que Deus ia me devolver um casamento, ia restaurar a minha vida emocional e familiar. Eu tinha certeza. Eu não tinha nem por onde começar, eu estava destruída, literalmente destruída, ensanguentada, acabada. Mas eu tinha certeza que Deus ia restaurar. E hoje eu vivo isso, eu vivo pela fé. Eu sou a prova de que a fé é uma coisa que você não vê, mas que você tem certeza que vai acontecer, daí ela acontece. Acontece. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Lembram lá de Gênesis? Pela fé Abel ofereceu melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A Bíblia diz que o sangue dele clamava do chão. Pela fé. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Nós lemos também, Enoque sumiu. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado.
Tenho medo disso acontecer comigo. Mas seria bom, né? Deve ser uma honra. As escrituras sagradas dizem, antes disso, que ele já havia agradado a Deus. Então, Enoque havia agradado a Deus e foi transladado, foi arrebatado, né? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o que Deus está falando com você. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Se você não tiver fé de que Ele pode te ajudar no seu problema, você não vai agradar. E se você não agradar, você não tem acesso. Que coisa. Deixa essa garrafa feia daqui. Ele vai precisar, ó, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele recompensa sempre. Eu sou a prova disso. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Ele ouviu a voz de Deus, ó, constrói uma arca, todo mundo achando ele maluco, né? Ele construiu uma arca gigante num tempo que nem chovia, gente. Hoje chovendo já seria esquisito a pessoa começar a construir uma arca gigantesca. Imagine quando nem chovia, nem caía água do céu. Esse homem é doido. Mas pela fé ele fez e salvou a família dele toda. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Abraão é outro maluco, né? Sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão pegou aquela turma toda, a família dele, as mulheres dele, aquela gente toda, saiu e foi embora. No meio do caminho, Deus me avisa onde eu vou. Isso é uma fé, né? Por isso que ele é o pai da fé, Abraão. Porque, meu Deus. E por várias outras coisas que ele fez, né? Que nós lemos lá. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Está escrito aqui na Bíblia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Ele viveu quietinho ali, sabendo que a terra seria dele, porque Deus já tinha prometido. Então ele tinha uma fé enorme. Essa terra é minha. Sou escravo aqui, mas essa terra é minha. Ele começava a profetizar. A palavra, a boca dele falava. E o coração acreditava. Ele viveu em barracas com Isaac e com Jacó. E também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. No caso aqui, está fazendo uma alusão ao céu, né? A Nova Jerusalém. E aqui está falando, Abraão esperava por Canaã, né? Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velhinho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a promessa. Ele tinha 100 anos, gente, e a Sara tinha 90. E ele creu. E você está preocupado com uma coisa que você tem um emprego novo. Você está pedindo um emprego novo para você ganhar um salário melhor. Você está pedindo um aumento, você está pedindo um marido, você está pedindo um filho, sei lá o que você está pedindo. Abraão e Sara tiveram filhos com 100 anos e 90. E ele creu, quando o anjo falou, você vai ter um filho, ele tomou posse da bênção, eu tomo posse dessa palavra, eu sei que vai acontecer. E ele já se via já. Ele creu que Deus ia cumprir essa promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, e são tão numerosos como os grãos de areia do mar. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos resposta dessa fé dele, dessa palavra que Deus falou para ele. Se você crê, seus descendentes vão ser como as estrelas do céu e tão numerosos como os grãos de areia da praia, do mar. Nós somos o cumprimento dessa promessa aqui. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas.
e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. Quando eu li isso aqui as primeiras vezes, eu chorava, gente. Eu achava injusto, chorava. Não sei se você prestou atenção, mas eu chorava, tá até grifado aqui na minha Bíblia. Todos esses morreram, cheios de fé, e eles não receberam as coisas que Deus prometeu. Eles não receberam. Mas eles viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Eles entenderam que o que eles queriam aqui na Terra era pouco perto do que Deus já planejou, porque eles já estão lá na festa, né? Afinal, Deus não fica no Cronos, Deus fica no Kairos. No começo, meio e fim já está tudo pronto lá, né? Então eles já estão na festa. Araná, Deus tinha prometido e vieram de longe, mas ficaram felizes e declararam que eram estrangeiros, refugiados de passagem nesse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, eles estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Eles entenderam que tinha coisa melhor do que as coisas aqui da terra. E Deus não se vergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes para Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Esse versículo aqui também já fala sobre o pessoal de Maomé, a tribo do outro filho de Abraão, né? E essa guerra, essa briga que tem até hoje aí, é por causa dessa bagunça que Abraão e Sara arrumaram e fizeram o Ismael. Aí eles acham que Ismael é o primogênito. Na verdade, Ismael é o primogênito, só que Ismael é o primogênito terreno, de um desejo terreno. Isaque é o primogênito de Deus. Isaque é a promessa de Deus. Por isso que a gente crê que Isaque é o primogênito de Deus. Ismael é o primogênito da Sara, né, do homem aqui, da ideia do homem. E o povo que está brigando lá em Israel e aquele povo lá da Palestina, eles não entendem assim, eles acham que Ismael é o primogênito. Mas aqui está falando, ó, por meio de Isaque, Deus tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Ele já tinha Ismael quando Isaque nasceu, vocês lembram, né? Que a Sara teve a genial ideia de dar a Agar, a empregada dela, para cruzar, que é literalmente uma cruza com Abraão, e teve essa confusão toda até hoje. Mas aqui, para a gente compreender isso também, que pode ser uma resposta que talvez você pense, a promessa de Deus era que Isaque daria os frutos. Ó. Por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Então ele acreditou, como ele sabia da promessa de Deus, sabia que Deus não mentia, ele foi oferecer Isaque. Que ele tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaque. Esse Abraão também é meio doido, mas enfim. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Isaque abençoou, nós lemos isso, foi lindo. Esse capítulo foi lindo, que ele abençoou Jacó, Esaú e tal. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José, também lemos isso. Ele apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Ele falou, quando eu morrer e vocês saírem daqui, vocês me levem junto, vocês não deixem meu corpo aqui no Egito, não. Me carrega junto. E eles carregaram. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, esconderam durante 3 meses. Esconderam Moisés 3 meses, porque estavam matando os primogênitos, lembra? Nós também lemos isso. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer às ordens do rei. Pela fé, né? Isso aqui é uma fé.
Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo dos prazeres do pecado. Ele podia ser o filho da rainha o tempo todo. Ele era o filho da princesa, ele era o dono de tudo, ele era rico, foi criado no bom e do melhor. Mas ele não quis, porque ele entendeu. Todos esses que nós estamos lendo, eles compreenderam, eles entenderam que esses prazeres são momentâneos. Ó, em vez de gozar por pouco tempo dos prazeres do pecado, dos prazeres mundanos. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. É isso que nós temos que ter, os nossos olhos fixos, seguindo em frente, fixos de que a nossa recompensa é muito maior. É uma vida tão gostosa quanto essa, só que sem pecado, sem envelhecimento e sem a morte, que é a nossa pior inimiga. Na próxima vida não vai ter morte. É isso que a gente se apega. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da rainha, da raiva do rei, sem ter medo da raiva do rei. Ele continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Nós lemos isso também sobre as pragas lá no Egito. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Eles tinham que ter fé, hein? Tinha que ter fé que aquele mar não ia fechar em cima deles. É muita fé, gente. A gente precisa melhorar muito. A gente precisa melhorar muito. Ai, ai. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Os egípcios estavam com pouca fé. Eles não estavam com muita fé, não. Eles morreram. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Eles ficaram gritando. Acho que eu não li isso ainda. Acho que está em Juízes. Eles ficaram cantando, gritando e rodando as muralhas da cidade, que na época toda a cidade tinha muralha, né? E eles ficaram cantando e rodando 7 dias. No final do 7º dia, as muralhas tudo caíram. E eles invadiram e ganharam a cidade. Já dei um spoiler do texto. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Aleluias! Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões. Aleluias! Glória a Deus! Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Que lindo, glória a Deus. Foram poderosos na terra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Olha! Esse aqui foi na hora que Jesus morreu. Quando Jesus morreu na cruz, os mortos ressuscitaram, vocês lembram? Foi pela fé que as mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Eu acho que foi nessa hora. Que fé, hein? Os outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados, foram surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia, como Paulo, né? Ficou muito tempo na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, como Estevão. Outros cerrados ao meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. A humildade latente na alma deles e a certeza, a fé de que tudo isso aqui vai passar e que o melhor está por vir. Eles tinham essa fé.
porque creram que todas as pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que lhe havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Isso aqui era uma outra parte que eu chorava, né? Porque eles creram, todas as pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que haviam prometido. Tudo que eles esperavam aqui na terra, eles não receberam. Eles não viram, né? Não viram se concretizar, mas eles tinham certeza da salvação. Eles tinham certeza que Deus tinha uma coisa muito melhor do que o que eles desejavam aqui na terra. Então eles viviam na humildade, né? Na austeridade. E assim terminamos o capítulo 11, lindíssimo, belíssimo. Tenha fé, tenha fé. Visualize o que você quer, não desista. É passar num concurso que você está querendo? Tenha fé e faça a sua parte, lógico, né? Não adianta só, ai Senhor, eu tenho fé e não agir. Oração, oração. Você ora e age. Você ora e age. Oração. Tenha fé. Visualize que você já passou nesse concurso público. Visualize que você já tem esse filho. Visualize que você já tem esse casamento. Visualize que você já tem tudo que você quer. Seu filho de volta. Seu filho que está sumido, desaparecido. Tenha fé. Veja ele entrando na porta da sua casa. Veja. Veja. Se esforce para ver. Deus realiza sonhos. Deus realiza milagres. Deus realiza milagres pela fé. Precisamos ter fé. Beijando seu coração e fica aí com fé.